E hoje, o advogado Luiz Fernando Maldonado, virtualmente, esclarece as dúvidas sobre assédio moral e sexual nos condomínios. Doutor Luiz Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Caparelli, é um prazer. Bom, doutor, vamos começar falando sobre o condomínio. É um local de convivência social, então as regras elas precisam ser bem claras, precisam ser, acima de tudo, além de claras, elas precisam ser seguidas, inclusive sobre a não tolerância do assédio moral e sexual nos condomínios. A gente tem ouvido falar muito de assédio, né? A gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre essa questão, mas dentro dos condomínios há de se ter esta regra, elas precisam ser bem claras e, lógico, os condôminos precisam segui-las, né, doutor? Correto. Essa questão de assédio, a gente tem ouvido falar muito nesse tempo, até comentei com um conhecido esses dias, que parece que estão aumentando os casos de assédio. Nós vimos o caso de uma lanchonete aqui em Ribeirão, recentemente, que teve esse problema, acho que na semana passada. E os condomínios, eles são, de certa forma, uma microsociedade, né? Tudo que acontece na sociedade em geral, acontece no condomínio. E o condomínio tem as suas regras próprias. Claro que o condomínio tem o Código Civil, se aplica a ele, Código Penal, ele também tem essa aplicabilidade. Mas ele tem as normas de conduta, que cada condomínio prevê a sua, através do seu regimento interno, das assembleias de condomínio. E, dentre essas regras de convivência, podem ser deliberadas regras, inclusive, relacionadas ao relacionamento, a evitar, como formas de evitar assédio, né? Por exemplo, uma pessoa que esteja na piscina do condomínio e recebe um assobio de um funcionário ou de um vizinho, ela está praticando um assédio. Isso daí já pode gerar um problema. E nós tivemos recentemente um caso que foi até divulgado, principalmente nos meios jurídicos, de uma moradora que ela vinha sendo assediada por um vizinho do condomínio dela, e o vizinho, inclusive, com contato físico. O assédio não era só palavras, inclusive havia um assédio que chegava ao ponto do contato físico. E ela era casada, e o vizinho ameaçava criar uma história de que eles tinham um relacionamento se ela não cedesse. E ela ficou vivendo esse transtorno psicológico por semanas, né? Não avisou o condomínio, mas tomou uma medida. Ela entrou com pedido judicial e foi determinado o distanciamento desse morador. E aí, o que acontece? É a medida protetiva. Todo mundo conhece no caso de violência doméstica, né? Contra a mulher, principalmente. E foi determinado que esse vizinho deve se manter afastado dela até 300 metros. E o que isso significa? Que ele não vai poder morar no condomínio, né, enquanto tiver essa regra. Não é o condomínio que expulsou ele, mas sim a justiça. Nesse tipo de situação, eu estou dando exemplo desse caso, que é um caso recente da justiça, a iniciativa precisa ser da vítima. Primeiro, ela precisa avisar o condomínio do que ela está passando, porque o condomínio não tem como saber se ela não comunicar. Dentro disso, o condomínio pode tentar dar um suporte para ela, para evitar que esse tipo de situação aconteça, porque como é uma parte criminal, o assédio é um crime, isso daí envolve competência da polícia, não é competência específica do condomínio. O condomínio não tem autoridade para tratar esse tipo de situação. Mas o condomínio pode tentar ajudar, se ele tiver conhecimento do caso, a essa vítima, para que ela não sofra mais esse tipo de problema. Bom, ela avisando o condomínio, o síndico pode tentar fazer um contato com o morador, de forma que passe para ele, olha, está acontecendo isso, nós estamos monitorando, é bom você parar. De repente, colocar câmeras no local onde essa vítima passa, para que, de repente, se acontecer alguma coisa, tenha filmagens que ajudem na comprovação, tanto para que o condomínio possa aplicar uma advertência ou uma multa, ou até se isso se tornar um processo criminal. Então, sim, tem vários pontos que, mesmo o condomínio não sendo a autoridade para tratar do assunto, ele pode ajudar. O senhor citou duas questões importantes aí. A questão das câmeras, né? Elas são importantes para coibir essas práticas. O senhor falou também da questão do morador, né? Que vai ter que se distanciar da moradora ou da vizinha, vai ter que mudar de condomínio, 300 metros vai ter que mudar de condomínio, possivelmente, como o senhor disse. Agora, é hábito, então duas perguntas, sobre as câmeras, se elas são importantes para coibir essas práticas, porque hoje todos os condomínios, enfim, elas são cercados por câmeras.
E outra questão importante também é com relação aos funcionários dos condomínios. Se o senhor, como registrou aí a questão do morador, né, que acabou invadindo o espaço, inclusive tocando nela, com essa proximidade tão grande, se há questão de denúncias de funcionários, doutor Luiz Fernando. Perfeito, Caparelli. A questão das câmeras hoje é uma realidade muito presente nos condomínios e ela tem um papel fundamental para esse tipo de situação. Não apenas para que o condomínio possa, às vezes, tomar suas medidas internas, às vezes com advertência, uma multa, ou até para confrontar o morador, mas caso isso se torne uma questão policial, chegue a virar um boletim de ocorrência, depois um inquérito, essas câmeras, essas imagens poderão ser fornecidas à polícia para que a polícia tenha provas. Por exemplo, se um morador tenta agarrar a vizinha e forçar alguma situação, que seja um beijo, mas já vai estar comprovado nas imagens. Então, as câmeras elas têm sim um papel fundamental hoje, elas servem de provas. Então, se acontecer, aí fica uma orientação para a pessoa que pode vir a ser uma vítima. Se vier a acontecer esse tipo de situação, ela deve avisar o condomínio que isso está acontecendo, para que o condomínio guarde essas imagens, porque essas imagens elas são sobrepostas, né? Elas gravam e depois gravam por cima. Se ninguém pedir solicitação de imagens, ela vai se apagar. Então, ela deve avisar o condomínio quanto antes, para o condomínio salvar essas imagens e, caso sejam necessárias para a justiça, elas serão fornecidas. Sobre os funcionários, pode acontecer dos dois lados. Tanto o funcionário assediar morador, vizinho, né, do condomínio, quanto o inverso, um morador assediar um funcionário ou uma funcionária do condomínio. Isso pode acontecer, seja de que lado que for, deve ser comunicado ao síndico. Então, se um morador ou moradora vier a ser assediado por um funcionário do condomínio, deve avisar o síndico que isso está acontecendo e, se possível, fornecer provas. E o contrário também. Se um funcionário ou uma funcionária vier a ser assediada por algum morador, deve avisar o síndico também. E aí nós entramos numa esfera também de vários tipos de assédio. Tem o assédio sexual, que é esse que a gente comentou a respeito do caso que aconteceu recentemente, mas tem até assédio moral também, né? Quando já começa a entrar numa questão psicológica, uma tortura psicológica de N fatores, de ameaças, de perseguições, que também caracterizam como assédio. E isso se não evoluir para um stalking, que aí é uma coisa um pouco mais séria, mas por enquanto a gente fica aqui nos comentários sobre assédio. Doutor Luciano, essa questão, ela é resolvida entre funcionário e morador, entre morador e morador, ela tem uma responsabilidade criminal, ela sai da esfera dos condomínios e passa a ter um teor criminal. Como é que tem sido tratadas essas demandas, né, que eu não sei se são corriqueiras, se tem um grande número, né, de assédio dentro dos condomínios, seja de funcionário para morador ou morador, enfim, são várias situações aí que acabam tendo esse triângulo, né? Agora, ela sai da esfera do condomínio e passa a ser uma esfera criminal? Sem dúvida. Nós estamos falando de um crime, né? Então, a partir do momento que esse assédio aconteceu, ele já é um crime e está totalmente fora da esfera do que o condomínio tem competência para agir. O que o condomínio vai poder fazer internamente é dar um suporte para essa vítima, às vezes mandar uma advertência, uma multa, tentar intermediar para que esse morador que estiver fazendo assédio pare, mas isso sai totalmente da esfera do condomínio. Isso é uma questão policial, é de competência da polícia, mas também que só vai tomar alguma providência se a vítima fizer um boletim de ocorrência, que é a forma de comunicar o fato que está acontecendo. Então, é um caso que depende muito de iniciativa da vítima. Se ela ficar em silêncio, nem o condomínio, nem a polícia vai poder fazer alguma coisa. E se ela também esperar apenas uma providência por parte do condomínio, ela está agindo errado, porque não é atribuição do condomínio resolver esse tipo de situação, não é da competência. Ela tem que realmente fazer um acionamento policial. Agora, qual é a responsabilidade do condomínio, exatamente? O condomínio responde por alguma situação, qual é a responsabilidade? É de levar até a polícia, caso receba essa informação? Hoje existe uma lei estadual que obriga os síndicos, os condomínios, né, através do síndico, a comunicarem qualquer tipo de violência doméstica.
Então, os condomínios hoje, eles, de certa forma, eles não podem ficar omissos, né? Eles não podem deixar de fazer um comunicado. Porém, eles devem ter provas do que eles vão fazer. Então, se o condomínio for agir em auxílio à moradora, ele tem que ter alguma prova mínima para que depois ele não fique como o vilão da história. Que às vezes o síndico, no intuito de ajudar, se solidariza, toma as medidas, mas não tem prova nenhuma, e depois a vítima, com medo, também vem e não confirma, quem fica de vilão na história vai ser o condomínio através do síndico. Então, hoje, os condomínios, eles podem fazer esse tipo de denúncia, até devem fazer esse tipo de denúncia, desde que estejam com provas em mãos, documentado, para que ele tenha embasamento. Então, existe sim uma responsabilidade do condomínio, mas depende muito da colaboração da vítima, de quem está sendo assediado. Se ela não tiver esse suporte, o condomínio também não consegue ajudar, não consegue agir. Mas reforço, isso é uma questão que sai da esfera do condomínio, uma questão criminal, e a polícia deve ser acionada e envolvida para tomar as providências que eles têm competência para isso. Agora, doutor Luiz Fernando, eu não sei se isso existe já, mas o condomínio, é importante fazer campanhas, né? Cabe ao condomínio fazer campanhas, ou na sua reunião mensal ou semestral, né? Reunião de condôminos, né? Que geralmente isso acontece. Seria importante fazer campanhas educativas, esclarecendo que o assédio sexual é crime em condomínio. Isso seria importante? O senhor já conhece alguma situação, algum condomínio que esteja nessa situação, fazendo campanhas para abordar o tema? Isso não costuma ser muito habitual dentro dos condomínios, porque as questões de assédio até são baixas. O número de questões que chegam até o síndico, até administrador jurídico, envolvendo esse tipo de situação, são bem baixos, né? Então, como acaba não sendo um problema recorrente nos condomínios, acaba não se dando muito foco desse assunto. Porém, os condomínios que têm esse tipo de problema, eles passam a ter um olhar um pouco mais voltado para esse tipo de problema, porque cada condomínio vai sempre ter o olhar mais voltado para os problemas que enfrenta. Então, quando isso não é um problema dentro do condomínio, eles não vão investir, vamos dizer assim, tempo e dedicação em cima de algo que não está sendo um problema. Mas a partir do momento que tem ocorrências, tem histórico, está começando a criar algum tipo de situação nesse sentido, aí o condomínio vai começar a investir nesse tipo de conscientização, de educação, para que, vendo o problema lá na frente, evite que ele aconteça. Aí seria uma questão de, numa assembleia, um tópico simples, só explicar o que funciona, o que deve ser evitado, para que as pessoas não se sintam estimuladas a fazer qualquer tipo de abordagem nesse sentido, tanto em relação a vizinhos, quanto a funcionários e funcionárias. Doutor, a gente entende que o condomínio é um ambiente de todos nós, né? Um convívio social, como a gente já falou no começo da entrevista. Como agir, né? Como agir com relação à convivência, né? O senhor que é tão ligado a ambientes condominiais de vários setores e vários fatores, enfim, como conviver, né? Deixar as regras bem claras e ter uma convivência social com o nosso funcionário, que é nosso, que é a gente que paga, e também com o nosso vizinho. Lembrando, inclusive, que o condomínio ele é o patrão do funcionário, ele é o empregador. Então, se o seu funcionário, só pegando um gancho, se o funcionário ele é assediado por um vizinho, por um morador, e o condomínio não toma nenhuma atitude, como o funcionário está sob sua responsabilidade, isso dá uma questão até de cunho trabalhista, de um assédio sexual no trabalho, ou assédio moral no trabalho, porque ali envolve uma questão trabalhista, né? Diferente quando o fato ocorre entre vizinhos, né? Aí já não tem essa relacionamento, mas só para frisar a questão, quando acontece com funcionários, ou até pode acontecer entre funcionários, né? Às vezes o zelador e a faxineira, o porteiro e a zeladora, enfim, pode acontecer entre funcionários também. E aí, nesse caso, pela condição de empregador, de empresa que o condomínio tem, ele precisa resolver esse problema internamente. E, além disso, caso o condomínio venha a ter esse tipo de ocorrência, trabalhar a primeira conscientização e tentar também oferecer o melhor suporte possível para as vítimas. Agora, do outro lado, né? Como diagnosticar? Lógico que não dá para diagnosticar, mas se for recorrente, né? Numa primeira instância não dá para identificar, mas se for recorrente,
né, as insistentes assédios moral, sexual, enfim, como agir, como a pessoa atingida, a vítima, deve agir? Eu vou até citar um caso prático que foi, para mim, emblemático quando houve uma situação dessa. A vítima, nesse caso, ela acionou o condomínio, mas era uma vítima muito consciente. Ela sabia que não era o condomínio que iria resolver esse problema. Ela fez a parte dela em relação à polícia, tal, fez boletim de ocorrência, mas o condomínio internamente, o que fez? Ela começou a receber no apartamento dela, ela era interfonada no apartamento por um outro vizinho que ela não sabia quem era, que ficava falando coisas para ela e assediando, né? Não se sabia quem era, porque o assédio só acontecia por interfone. Ela comunicando o condomínio então auxiliou ela e autorizou que ela colocasse um identificador de chamada no interfone dela. Feito isso, identificou qual era o apartamento que estava fazendo essa ocorrência. Com essa informação, o síndico procurou por essa pessoa que estava interfonando, conversou com ele a respeito, e o problema cessou. Deu 2, 3 semanas, ele até mudou do condomínio, logicamente, porque viu que ali ele estava exposto, né? Então, foi uma situação que, de certa forma, resolveu por parte do condomínio, uma ação interessante por parte da moradora e do síndico, resolveu internamente e não houve maiores repercussões, inclusive de casos mais extremos ou até de chegar a ponto policial, né? Então, é uma situação interessante. A vítima precisa, de forma consciente, informar o condomínio sobre o que está acontecendo. Inclusive, como está acontecendo, porque baseado no fato de como está acontecendo, o condomínio pode ajudar numa solução, como era o desse caso. A moça, no caso, informou que era por interfone, e aí, mediante isso, o condomínio conseguiu auxiliá-la. Ok. Doutor Luiz Fernando Maldonado, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima aqui no quadro Hora do Consumidor. Um abraço, querido. Um abraço, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E agora nós vamos